Então a gente entra naquele momento do Om Mani Padme Hum, né? Eu sou tu, tu és eu, o mestre. Então você é criador, você é criatura. Mas antes de você chegar nesse ponto, automaticamente você vai tendo os seus poderes despertados. Por quê? Porque já existe uma confiança. Eu consegui precipitar esse ser, ele é meu karma, eu administro o meu karma, eu cuido do meu karma, não dependo de Lípica, que é o anjo que cuida de karma, de acerto karma, que eu faço tudo. E ele está mudando. Fisicamente eu estou vendo, eu olho para ele, e o bicho feio cada dia está menos feio. Está melhorando, concorda? Mas a gente começa a amar esse bicho. No começo é chocante, mas no segundo dia a gente já dá beijo nele. A gente já ama. Porque nós não podemos ter raiva dos nossos erros. Concorda? Que adianta pegar e castigar um moleque porque errou? Castigar esse, castigar aquele para errou. É um erro em cima de outro erro. Só tem uma maneira de resolver um erro. Sabe qual que é? É um acerto. Então vocês vão aprender que qualquer erro que vocês fizeram no passado, só tem uma maneira de mudar esse erro. É fazendo um acerto. Não é castigando, não é se mortificando, não é chorando. Eu fiz um aborto quando eu tinha 14 anos, eu tenho 80, não casei mais, eu bato a cabeça na parede, choro toda noite. Vai lamber sabão. Por quê? Porque se você tivesse pego uma criança, ou tivesse 5 filhos aí para cuidar, né? Então você compensaria aquilo que você fez de errado. Então não adianta ficar se mortificando, não resolve nada, não leva a nada, ficou claro? Errou, acerta. Essa é a regra. E isso é o que a gente vê fisicamente do nosso lado. Errou, fica feio. Acertou, menos feio. Até que ele vai se transformando gradativamente. E aqui vem uma regra. Eu sou bom. Eu procuro ser excelente. Eu procuro seguir as regras, as leis, os ditames de Deus, etc., das filosofias. Eu vou melhorar? Vou. Mas eu melhoro muito pouco. Então, por mais que eu me esforce para melhorar, por mais que eu tente ser melhor no dia a dia, eu olho para esse bicho e ele não muda. Muda muito pouco. Ele muda muito pouquinho. Mas caramba, eu consegui ajudar 10 pessoas. Eu olho, nossa, ele ficou menos feio. Eu ajudei 100 pessoas. Pelo amor de Deus, ele está se transformando, está virando uma Sherstone. Olha aí que bichão lindo. Conclusão. Não adianta eu melhorar. Ficou claro? Eu vou mudar muito pouco isso daí. Porque eu vou depender de muitas vidas. E quando eu nascer, ele vai nascer comigo também. Porque na hora que ele é liberado, nunca mais ele é recolhido. Então todas as vidas, ele vai aparecer junto comigo. Por isso que tem gente que vê monstros e acaba tomando idantal, comital, ortenal, gardenal, e fica louco. Porque o psiquiatra não sabe que existem essas coisas. E ele também não buscou conhecimento adequado. E ele fala, eu vejo um monstro. Você é louco, vai para o hospício. E está cheio de gente com umbral solto no hospício, sob drogas terríveis. Mas, conclusão, quanto mais a gente ajudar os outros, trabalhar para a humanidade, mais ele se transforma. Trabalhar certo, lógico. Né? Porque se eu trabalhar errado, ele vai ficar mais feio ainda, e muito mais feio. Então o grande segredo é trabalhar para a humanidade. Por isso que todas as escolas de iniciação, o espiritismo, o budismo, todos os ismos que tem por aí, o que falam? Nós temos que ajudar o próximo. É fraternidade, é trabalhar para o bem comum, para a sociedade. Então quando nós trabalhamos para a coletividade, esse ser muda. Por exemplo, imagina que esse ser está aqui. E que hoje, com todos vocês, a gente consiga transmitir consciência. Ele vai ficar lindão hoje. Né? Porque eu estou fazendo um trabalho, né, consciencial. Ficou claro? Então, por isso que a gente tem que trabalhar para a humanidade, e não ser egoísta. Quanto menos egoísta e mais altruísta, mais rápido ele se transforma. Bom, então, isto é algo que vai ocorrer. Mas quando que ele ocorre? Depende. Às vezes eu não estou preparado para receber esse impacto. Então eu não vou receber. Mas isso não quer dizer que eu não recebo os poderes superiores. Porque eu estou dentro de um padrão, estou dentro de uma busca, eu vou começar ganhando. Até o momento que eu estou preparado, aí ele é despejado. Fala, vire-se agora, a encrenca é tua. Aí eu vou começar a trabalhar com ele. E a minha oportunidade que eu tenho de, numa vida,
ou algumas vidas, transformar esse mucorongo aí num gatão, que é meu mestre. Ficou claro? Então esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Agora, enquanto não acontecer, não tenham medo. A gente não pode ter medo dele. Porque eu já falei, ninguém passa pela experiência se ele não suportar e não vencer. É regra. Então, se aparecer, se já vencer. Senão, não vai, né? Tá certo? Agora, não vão confundir o umbral com o orangotango que fugiu do zoológico. Aí esse vocês têm que enfrentar, né? De outra forma. Bom, então as regras para a vitória eu dei, que é trabalhar para a coletividade, acelera muito mais, é buscar o altruísmo, não é isso? Então ele vai se transformar rapidamente. É o que a gente faz. Então, por que a gente tem programa de rádio? Por que gasta a goela falando, trabalha tanto, divulga tanto, não é isso? Para quê? Para ganhar dinheiro? Não, é para transformar o bicho. Né? Ficou claro? É isso aí. Bom, a liberação dos poderes, né? O processo tem que ser natural. Nunca, nunca, nunca e nunca faça um pacto com nada, com ninguém, com nenhuma sociedade. Não, isso não quer dizer, bom, então não vou ser maçom? Pode entrar na maçonaria, segue as regras da maçonaria, mas você está seguindo regras em um processo iniciático, não tem problema nenhum. Eu estou falando pacto. Chega uma entidade lá e fala, olha, eu te dou isso se você me der aquilo. Você vai ser meu se eu te der aquilo. Cai fora, é fria. Fala, isso daí vai para o Parque São Jorge, mas aqui não tem jogo. Não é isso? Então não aceitam. Não existe troca, não existe permuta, não existe nada. Tudo tem que ser natural. Porque vem de dentro para fora, da minha realidade espiritual para a minha realidade de personalidade material. Ficou claro? Então não tem pacto. Porque às vezes, eu não digo que no processo acontece, mas o anticristo como é que se manifesta? Ele se manifesta soltando fogo pela boca com enxofre, chifre e o rabinho vermelho pontudo lá. Aí tu não é o diabo aí, todo mundo já vê, né? Não, ele se manifesta com as mulheres mais sedutoras, mais gostosas, mais charmosas, com os homens mais inebriantes, mais provocantes, não é isso? Falando coisas erradas de uma maneira agradável. Então ele chega e fala, eu sou Jesus, olha as minhas chagas. Ele aparece como Jesus, o anticristo. Fala, se mate. Matem, vamos praticar suicídio coletivo. Larga esse mundo sujo, esse mundo nojento, asqueroso, sofredor. Vamos lá pro rabo do foguete e Holipop. Aquela seita de fanático foi assim. O anticristo apareceu, praticaram o suicídio, onde que eles estão? Estão lá com ele, lá, né? Não estão lá, não. O quê? Por quê? Qual é o quinto mandamento de Deus? Não matar. Muito menos suicídio, né? Certo? Então não tem nada. Então veja, às vezes tem coisas bonitas. Existem mestres aí com livros maravilhosos aí nas prateleiras, né? Falando, faça isso lá, amor livre, pratique amor com todo mundo, o amor eleva a alma, abra as pernas para todo mundo, homem, faça todas as mulheres satisfeitas, aí você evolui, não é isso que eles falam? Lindo de morrer, o amor tem que ser, a gente cresce em amor, amor é Deus, então vamos, desculpe o termo, comer todo mundo. Né? Ah, peraí, isso é santo? Isso é uma coisa nojenta. Isso é um anticristo fazendo se passar por algo bom. E está cheio disso por aí, gente. A gente tem que abrir os olhos. Está cheio de falsos mestres levando a humanidade, o jovem, para a desgraça. Através de drogas, através de sexo, através de vícios que vão afastar do caminho. Pessoas que tiveram 28 Rolls Royce. Pessoas que morreram de AIDS por promiscuidade masculina e feminina, heterossexual. Isso é mestre, gente. Vamos cair fora dessa. Então a gente tem que ver, né, quem a gente está seguindo, né, quem a gente está nos orientando. Então, a gente respeita tudo, mas espera aí, esse não é o jogo que está aqui. Por isso que eu digo, nesse processo não tem pacto. Não tem mestre externo, cai fora, é fria. Não vai ter mestre que vai fazer isso para vocês. É vocês que vão fazer por si próprios, usando o mestre de vocês que está lá dentro. E esse, quando se comunicar, ele vai se comunicar ou pelo bicho feio, ou então diretamente ele fala com você aqui dentro. Está aqui dentro. Sou eu mesmo, ele está aqui dentro de mim. Sou eu mesmo que me falo, né? Então é fácil, não tem erro, certo? Então, a liberação dos poderes
Processo natural, sem qualquer pacto, sem qualquer vínculo. Ah, eu estou naquela sociedade, eu estou naquele movimento, é ali que eu vou ter os meus poderes. É nada, você não depende de ninguém, ficou claro? Porque isso é espiritual, não tem instituição, não tem gente, não tem ninguém aqui. Nós estamos sozinhos, estamos com Deus ao mesmo tempo. Bom, o desenvolvimento dos poderes. Bom, primeiro nós temos que cuidar dos corpos, não é isso? Corpo físico. Nós temos que buscar saúde, não é isso? Então, por exemplo, eu me desgasto todo, me arrebento todo, né? Tomo cachaça doidado, mais do que o normal. Quer dizer, eu tenho que ter certos critérios. O fato de ser vegetariano não interessa. Ser vegetariano ou não vegetariano é a mesma coisa. As maiores experiências espirituais que eu tive foi comendo carne, tomando cachaça, né? Acompanhando meu pai, que estava em fim de vida, e tive experiências fantásticas, porque não importa o que está aqui dentro, o quanto eu sou sujo, se eu tomei banho, se eu não tomei banho, se eu tenho carne no meu sistema digestivo, se eu tenho um pouco de álcool, lógico, né? Um pouco, né? Dentro de mim. O que interessa? Consciência. O que vai levar a um contato espiritual chama-se consciência. É lógico, se eu tiver o restante junto, é um facilitador. Mas não é isso que vai provocar. Senão na Índia todo mundo era espiritualizado, porque grande parte não come carne, são vegetarianos lá. Então vegetariano não tem nada a ver. É manter uma saúde, uma integridade física, né? É estar disposto bem fisicamente. Corpo vital, ter contato com a natureza, sentir prana, essa energia da vida. Quem pratica reiki, jorei, doin, quem, né, faz cura prânica, já está dentro desse processo, né? Praticar pranayama, que é uma técnica de absorção de prana, que a gente vai falar para vocês. Então isso fortalece o vital. Então se eu tenho um físico que já está meio ajeitadinho, se eu tenho um vital que também está com uma certa vitalidade, isso são facilitadores para a gente galgar passos superiores. Aí o que acontece? O emocional fica melhor. No emocional, que é o corpo astral, nós temos que trabalhar os instintos, não deixar o instinto dominar a gente emocionalmente. Trabalhar os sentidos. Eu não sou obrigado a ouvir coisa que não me agrada ao ouvido. Desliga. Meu ouvido não é pinico. Então desliga, fecha o pinico lá. Né? Então tira fora. Então eu não sou obrigado a ouvir o que eu não quero. Eu não sou obrigado a ouvir palavrões. Se eu não gosto de palavrões. Se eu gosto, se nada faz, não é isso? Não tem problema. Mas palavrão é importante. Imagina uma pessoa pregando um prego para um quadro, martela o dedo. Ele vai falar jacaré peludo. Ah, não dá, né? Tem que falar, porra, que palavrão desgraçado, né? Então, paciência. Mas viver num ambiente pesado, num ambiente sujo, num ambiente conspurcado, eu não sou obrigado a ouvir isso, concordo? Eu não sou obrigado a ouvir, eu não sou obrigado a ver novelas nojentas, a ficar vendo o que o pessoal do Big Brother faz no banheiro. Não, eu não sou obrigado a ver. Isso é para quê? Eu vou olhar o buraco da fechadura, onde quem tem na minha casa é mais fácil. O buraco da fechadura eu vejo direto. Não pago nada. Né? Então, né, viu o que a pessoa vê no banheiro. Então a gente tem que começar a controlar os sentidos. A visão, o olfato, o paladar, o tato. Controlar os sentimentos. Né? Procurar não sentir. Nós temos 4 sentimentos muito fortes, emoções fortes. Porque o sentido é uma função orgânica. Né, nervosa. E a função do sentido provoca o sentimento, que é o ato de sentir. Sentimento é medo, alegria, tristeza, né, raiva. E emoção é a consequência do sentimento. O coração dispara, a gente sua frio, a gente treme. Isso é emoção. Então, sentido, sentimento e emoção são 3 estágios da manifestação astral. Não é isso? Então, a gente tem que ter o controle. Por exemplo, todos nós temos 4 emoções básicas. Temos a alegria, o oposto dela que é a tristeza. Temos a raiva, o oposto dela que é o medo. Então nós temos que pegar a raiva negativa. Por exemplo, eu fico bravo quando estou numa fila e aquele cara parece uma lesma paralítica lá, que é o caixa. Eu começo a ficar com raiva. Não, mas que raiva? Eu fico com raiva do Corinthians. É raiva boba, não tem que ter raiva, concorda? É raiva besta. Então existe raiva que a gente tem que tirar fora. Raiva do vizinho, raiva do Lula. Isso é uma bobagem, não vai mudar nada.
Mas tem a raiva positiva, que é a raiva que nos impulsiona a vencer na vida, não é isso? Essa a gente tem que cultivar, mostrar que eu sou capaz, que eu chego lá. É a raiva que nos impulsiona para vencer na vida, certo? Essa determinação que eu falo. Então a raiva, ela tem o fato positivo e negativo. Vamos jogar o negativo dela fora. Vamos usar o positivo. Alegria. Tem alegria positiva e alegria ruim. Tem alegria da cachaça. Dá risada, não sabe porque está dando risada. Está alterado, está alcoolizado. Né? Quando uma pessoa vai atravessar uma porta de vidro, esborracha o nariz, cai sentado numa casca de banana, a gente morre de rir. Quebra a perna na escada, dá risada. Só que a gente está dando risada de um erro, de um sofrimento. E pode crer, alguns minutos depois vem um sentimento de mágoa, de tristeza dentro da gente, porque a gente deu risada de algo não correto. Então, drogas, né? Drogas, bebidas, acontecimentos ruins dos outros, gera alegria ruim. Então, essa alegria vamos jogar fora. Vamos ter alegria espontânea, de felicidade, de estar vivo, né? Alegria natural. Assistam às 14 horas hoje, Professores da Alegria, né? Isso aqui, Patinho Rafael, sem palavrão, né? Alegria pura, né? Então, é alegria pura, tá certo? Então, a raiva certa e a alegria certa são fantásticas. Isso eu tenho que cultivar. As erradas eu jogo fora. A tristeza. Fica triste porque o time perdeu, triste porque, sei lá, tá um negócio aqui, e tá triste, e triste. Veja, a tristeza acaba com a vida. Nós não devemos ficar tristes. É lógico, se morrer alguém, aí vamos chorar, mas sai do enterro, acabou. Né? Então, veja, a gente tem que ter tristeza no momento certo, mas não podemos ter tristeza, a vida tem que ter alegria. E a alegria é o sucesso aqui, para despertar poder superior. Tristeza afasta poder superior, alegria abre poder superior. Raiva, determinação, abre poder superior. Medo, que é o contrário da raiva, também fecha, ficou claro? Então, medo e tristeza são nossos inimigos. Tira fora da vida de vocês. É lógico, o medo correto eu tenho que ter, que é precaução. Então eu vou lá, eu não vou na Rua 2, esquina com a Viela 3 e o Beco 4, no Jardim Maria Ângela, né, lá no Jardim Pique-Pique, né, à meia-noite. Porque eu que vou ficar no Pique-Pique lá. Né, isso? Então, aí isso é precaução, não é medo. Medo é outra coisa, é ter medo do oculto, medo do umbral, medo do poder, medo disso, medo daquilo. Isso é bobagem. Ficou claro? Então nós temos que ter esse trabalho no corpo astral. E para isso, usar o que a gente chama de inteligência emocional. Bom, corpo mental. Eu não posso deixar os pensamentos me dominar. Eu que tenho que dominar os pensamentos. Não é isso? Então nós temos que dominar os nossos pensamentos e desenvolver as nossas capacidades mentais. O que eu falei para o astral, sentido, sentimento e emoções, vale para os pensamentos. Tem que ter pensamento positivo, pensamento construtivo, olhar o lado bom das coisas, ser otimista, não é isso? E não ser pessimista, o mundo vai acabar, aí não dá mais, certo? Aí é o derrotista. E se eu quero ter poderes, eu não posso ser derrotista. Depois, espiritual. Cada um, na sua tônica, na sua maneira, na sua filosofia, tem que buscar o espiritual. Se é espírita, usa o espiritismo. Se é budista, usa o budismo. Se é teósofo, usa a teosofia. Mas temos que buscar o espiritual, não é isso? Porque é do espiritual que vai vir todo o background, né? Todo o suporte para o nosso crescimento dos poderes. Então, tem que realmente buscar constantemente o espiritual. Cada um à sua maneira, né? Ninguém quer dar regras. Em todas as situações e ficar aguardando os acontecimentos vindos do espiritual para o material. Lembrando que o espiritual está dentro de nós. Tá certo? Aspectos ocultos do corpo vital. Eu vou dar uma descrição bem rápida do corpo vital, porque é onde estão focados os centros, os centros de capacitação dos nossos poderes. Normalmente, a gente percebe que a gente tem poder como? Pelos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Pelas capacidades anímicas, emocionais, percepções emocionais, pelas capacidades mentais, percepções mentais, receber pensamento, transmitir pensamentos, né? Mas não é isso, não. Isso não é nada perto do que nós temos. Nós temos muito mais dons, muito mais capacidades, e essas capacidades, esses focos fabulosos, estão no corpo vital. Por isso que é importante conhecer um pouco sobre o corpo vital.
Então, o corpo vital, ele é visto como poder. Poder mais simples que todos nós temos. Ele chama-se poder da abstração. E a abstração é um exercício que nós fazemos que desperta a clarividência, chamada clarividência vital. É uma clarividência meia transparente, a gente vê como que algo, não é isso, em volta das pessoas e de tudo que tem vida. A gente vê uma energia no cristal que absorve vida, como uma espécie de pilha, mas não tem vida na fisiologia. Mas uma planta tem vida na sua fisiologia. A vida faz parte da planta. O animal tem vida. O homem, a mulher também tem vida. Se bem que tem alguns homens por aí que a mulher diz que está morto já nasceu morto, não tem vida, mas tem vida, né? Tá certo? E como é que a gente vê esse corpo vital? A vida, você sabe o que é vida, não é isso? É só olhar um gato empalhado e um gato vivo dormindo, um defunto em cima de uma mesa e alguém dormindo, uma planta artificial e uma planta viva, não é isso? É só olhar. Então, o que um tem e o que o outro não tem, aquilo que o que tem é vida. E aquilo que o outro não tem é não vida. Então é fácil ver, a gente sabe o que é vida. Existe a vida, não tem dúvida nenhuma, não é isso? Mas nós podemos ver a vida. E quando eu vejo a vida, eu vejo os corpos vitais, que são aglomerados de vida, formando corpos evolutivos. Como nós somos aglomerados de nhoque, pizza, etc., né? De terra, água, fogo, ar, formando a nossa constituição corpórea. É a mesma coisa. Só que a constituição corpórea do corpo vital é feito de matéria vital, chamada prana, chamada chi pelo chinês, ou ki pelos chineses, tá? Daí vem rei ki, o rei chi, rei universal. Ki é o nome da energia vital. Então, vamos dar a descrição do corpo vital. Como é que vocês poderiam ver? Fazendo exercício de abstração. E é fácil ser clarividente vital. Até corintiano consegue. Hoje eu estou judiando, hein? Bom, então veja, é brincadeira. Não está entendendo? Não está entendendo? Porque Jesus era palmeirense, eu falei. E o único que era corintiano, né, era Paulo, né? Isso. Porque era Coríntios 2, né, Filipenses 8. Sempre perdia. Né? Entendeu? Então, Efésios 9, Coríntios 1, 0. Então, é sempre, então é único. Bom, então, como é que a gente faz esse exercício? É simples, é pegar algo que tem vida. Então, vamos pegar uma planta, não é isso? É muito fácil. Então, você pega uma planta e fica olhando para aquela planta, assim, à distância, sem forçar os olhos. E procure se abstrair. Vocês já ficaram fazendo algum trabalho que vocês não ouvem mais televisão, não ouvem mais tic-tac, e você está concentrado naquilo? Então, a abstração consiste em concentrar-se em uma planta, algo que tem vida, e se abstrair do meio ambiente. Então, a gente fica olhando aquela planta, e o que acontece? As coisas vão ficando apagadas aqui. Elas vão sumindo do canto dos olhos, vão apagando, até que, de repente, começa a ficar como que uma nuvem, né? Começa a esbranquiçar tudo, aquilo começa a ficar mais claro que a gente está vendo, aí a gente tem medo que vai morrer, aí sai da abstração. Não, solta o breque, vai embora, não morre não. Então, solta e vai fazendo a abstração. De repente, aí você vê a planta, e você vai ver que em volta da planta tem um halo azulado e esverdeado, que ultrapassa os limites da planta. Aí você foca a consciência, você não vê mais a planta, só vê o halo. E você vê toda uma estrutura, você vê umas bolinhas rosa-violáceas entrando e você vê outras bolinhas saindo, desbotadas, que é a assimilação de prana, de vida do vegetal. Então vocês começam a ver o corpo vital, né, que é de uma planta. Aí pega um cachorrinho, não vamos pegar o orangotango do zoológico, que é complicado, mas pega um animalzinho qualquer, um preazinho, né, um ratinho, qualquer bichinho aí dormindo, né, e fica a mesma coisa, abstrai, aí você vai ver que este ser também tem um corpo vital. Você vai ver que ele tem umas bolinhas coloridas no meio do corpo dele, debaixo da barriga, assim, que são chakras que o cachorro tem, que o gato tem, que o animal tem. Você vai ver que ele absorve umas bolinhas rosas violáceas e solta bolinhas brancas. Então você começa a ver.
E depois pega alguém dormindo e você vai ver o corpo vital de um ser humano. Até que você desenvolve essa prática e você simplesmente consegue entrar em abstração rapidamente. Então você vê o corpo vital de uma pessoa, tá certo? Então como é que é essa descrição que eu vou dar para vocês? É quem faz esse exercício, desperta a clarividência vital e vê os corpos vitais. E aquilo que ele vê, à medida que ele trabalha essa capacitação, ele vê então os corpos vitais. E eu vou dar a descrição dele como é que é. Olhando o corpo vital de uma pessoa, a gente vai ver que ele ultrapassa os limites da pele. O maior tecido que nós temos é o tecido tegumentar, que é a pele, não é isso? Então ele envolve toda a pele. Cerca de 2,5 cm, 25 milímetros, 2,5 cm, não é isso? Então a gente vai ver que existe um corpo maior que envolve e interpenetra o corpo físico, tendo 2 centímetros maior. E esse corpo, ele é de cor cinza azulada, ou cinza roxo, mas é mais azulada, cinza azulada, ficou claro? É uma cor cinza azulada. Quando uma pessoa tem bastante vitalidade, esse cinza azulado ele é brilhante. Quando uma pessoa tem pouca vitalidade, ele é opaco. Ele começa a ser opaco. Às vezes ele é todo brilhante, mas tem uma área opaca. É sinal que naquela área ele tem pouca vitalidade. Ficou claro? Então o que acontece? Uma pessoa, por exemplo, acabou de praticar o sexo, no caso do homem, você olha a região da genitália, ela fica sem brilho nenhum. Porque ele perdeu toda uma vitalidade ali, né, no momento do sexo em si. Então a gente começa a ver essas nuances. Mas se eu ficar observando melhor, desenvolver melhor pela abstração, eu vou ver outras coisas. Eu vou ver que o contorno externo, ele parece um escovão. É como se fosse um grande escovão, cheio de pelos grossos, né? E vou ver que cada pelo grosso de 2,5 cm sai de cada poro da pele que a gente tem. Quando uma pessoa está bem vitalizada, esses pelos ficam durinhos e perpendiculares às superfícies, mesmo nas curvas. Eles ficam durinhos. Né? A gente vê todo daquele... É como se fosse um pullover de pelo duro de 2,5 cm, como se fosse um escovão em volta da gente. Tá certo? Ficou claro? É uma pessoa que tem vitalidade, que tem muita energia vital. Mas uma pessoa que tem pouca energia vital, que está doente, aqueles pelos durinhos começam a ficar murchos. Então eles vão murchando. Então começam a ter buracos, né? Começa a ter falhas. E é por ali que entram as bactérias, que entram os vírus do astral e provocam as doenças que vêm de fora para dentro. Né? Então o corpo de uma pessoa vampirizada, enfraquecida, sem energia, começa a ser assim. Começa a ser meio murcho, não é isso? Mas olhando melhor, o que eu vou observar? Eu vou observar que ele está cheio de, como que veias. Da mesma maneira que a gente tem veias quando aperta os braços, as pernas, a gente vai ver que tem um monte de dutos. A gente vê um monte de dutos. Por exemplo, na região do coração, a gente vê mais de 70 tubinhos, não é isso? Ali, rodando. Ele fica meio transparente, a gente como que entra dentro dele e atravessa. É como que se ele fosse transparente. Então a gente vê um monte de dutos. Então tem dutos na garganta, dutos daqui, no estômago, cheio de dutos, como se fossem veias. Ficou claro? Tubos. Mas nós vamos ver 3 grandes tubões, tubo grosso mesmo. A gente vai ver um tubo que sai da narina direita, entra aqui dentro. Quando chega nessa região, ele encontra com outro tubo que sai da narina esquerda. Então vem um grande tubo aqui, porque é como os dutos respiratórios que a gente tem, só que são separados. É um duto que vem aqui, um tubo, né, que vem da esquerda, um tubo que vem da direita aqui. Quando chega no meio da garganta, eles se cruzam. O que está da direita vai para a esquerda e vem até o coração. O que vem daqui vem para cá e se cruza. Se cruza aqui. Depois eles descem, se cruzam aqui, e depois eles se cruzam aqui, e depois se cruzam lá embaixo e se fecham. Então a gente vê 2 tubos, né, que são como que serpentes, né, que estão se cruzando, né, e no cruzamento é um chakra. É um vórtice energético. Então eles se cruzam no meio da garganta, no coração, no umbigo, se cruzam aqui na região esplênica e se juntam, né, no final da espinha. E a gente vai ver um outro tubo
mais grosso que desce do topo da cabeça, ele atravessa o cérebro, atravessa a medula, entra dentro da espinha aqui, né, da medula, onde tem a medula. A medula é aquele feixe nervoso que fica no elo das espinhas, né? Então ele vai passando, passa por lá e se encontra no outro. Então o que acontece? Se a gente olhar com mais detalhes, olha de lado a pessoa agora, olha por trás, fica olhando, a gente vai ver que esse duto é um tubo que vem aqui, aqui tem outro tubo e aqui tem outro tubo que desce. Aqui nesse ponto, lá dentro, né, lá atrás, eles formam como que uma conexão de 3 tubos, né? Uma conexão. E de lá sai mais um outro tubinho que vem aqui para frente e a gente vê uma flor aqui na frente, que sai desta conexão. Aí a gente vai ver que aqui no coração também, o que veio aqui está aqui, o que veio daqui está aqui. Então ele se une com o que está no meio, bem aqui, né, dentro da espinha, da medula. São 3 tubos que formam encaixe, e de lá de trás sai um outro tubo que vem aqui e forma uma flor aqui na frente. Então a flor daqui tem um tubo que vai lá para trás e encaixa exatamente nos 3 tubinhos que formam uma conexão ali. A mesma coisa acontece no umbigo, né? Vem um tubo para cá, o tubo para cá, o outro que desce, e aqui atrás, né? Fica aqui, ó, a 1 centímetro para dentro, onde eu estou mostrando, né? Então de lá sai um outro tubo que atravessa por dentro e forma uma flor aqui na frente. Um desenho de flor aqui. Depois eles vêm aqui no canto, daqui, se unem aqui, vem aqui, tem uma outra flor aqui. E depois fica uma flor bem ali, num local meio esquisito, entre o ânus e o órgão sexual. Mais uma florzinha ali, certo? Como um motorzinho de popa. Então são chakras. E a gente vai ver que existe uma flor aqui também, na testa, que tem um tubo que vai e encontra aquele central ali. E tem um outro aqui que fica no topo da cabeça e o prolongamento dele é o próprio tubo que desce, que eu vou mostrar para vocês. Ficou claro? A gente vai ver isso. Isso são 3 nadis, ou 3 dutos principais. Eles chamam o da narina direita Pingala, o da narina esquerda Ida e os que vem do topo da cabeça Sushumna. São os 3 dutos que permitem os poderes superiores nossos e que correspondem ao caduceu de Mercúrio. E eles estão conectados com 7 chakras. Um aqui, que é nesse mesmo duto Sushumna, na ponta, que é o coronal. Outro aqui no final, que é o raiz, na ponta do outro tubo. E depois os outros 5. Um na testa, conectado lá atrás. Um na garganta, cujo nadi vai lá para trás. Um no coração, que vai lá para trás. Um no umbigo, que vai lá para dentro, né? Um aqui, que vai lá para dentro também. Ficou claro? Então a gente tem a estrutura chamada de chakras. E olhando o chakra, a gente vê um vórtice energético. É como se a gente enchesse uma pia cheia de água, destampasse e olha a água rodando, indo lá para o buraco da pia. É isso? Sabe aquele vórtice? Então a gente vê um vórtice na cabeça, um vórtice aqui. A gente vê vórtices. São coloridos, bonitos. E aí a gente começa a ver cores. Quando uma pessoa é muito evoluída, esses vórtices são muito coloridos, muito brilhantes. Tem luz. Quando uma pessoa é pouco evoluída, eles são menores e são apagados. Ficou claro? Então aí você já tem uma descrição do corpo vital. Ficou claro como é que é o corpo vital? Que um clarividente pode ver, que vocês podem ver, se tiverem paciência, humildade, perseverança para fazer abstração. Tem que parecer louco ficar olhando lá. A mulher, o nhoque está pronto. Ainda não vi. Vamos comer nhoque. Bom, nós vamos fazer um intervalo